No ar. Bom, boa noite. Boa noite, pessoal. 3, 2... É só confirmar se está entrando mesmo. Se alguém puder já mandar no ar. Bom, está no ar, sim. Bom, boa noite, pessoal. A gente está aqui reunido, muito feliz para fazer não é o lançamento ainda do ConstruFlow, mas é o nosso primeiro webinar, que está entrando no ar com um assunto muito interessante sobre uma pesquisa e um estudo que a gente fez sobre inconsistências de projetos, propriamente dito, os erros que a gente encontra ao longo da nossa sequência de projetos. A gente está com convidados bem legais aqui, pessoas que utilizam já a nossa plataforma, que trabalham em grandes construtoras, em grandes projetos, e a gente vai falar durante 1 hora com vocês, vai fazer uma apresentação rapidinha de como foi o estudo, depois cada um vai se apresentar, e ao longo dessa 1 hora a gente vai debater bastante. Gostaria que vocês fizessem bastante perguntas, a gente vai tentar responder ao máximo, e depois lá no final, quando acabar a nossa apresentação, o link vai estar disponível, quem quiser transmitir para outras pessoas, ele vai ficar disponível, quem quiser assistir depois também. Então, muito obrigado pela presença de todo mundo. A gente já tem bastante pessoas assistindo ao vivo. E vamos começar, então. Vamos começar com a apresentação. Então, a empresa, essa plataforma que a gente denominou como... Então, a ConstruFlow, que é uma plataforma de tecnologia que, na verdade, ela quer promover o relacionamento e integração na construção civil. A gente quer que cada vez mais as pessoas fiquem integradas, estejam dentro de uma plataforma, vendo o mesmo conteúdo, vendo as mesmas coisas e conseguindo com que a gente resolva os principais problemas que a gente tem dentro da construção, desde a etapa de projeto e depois, consequentemente, a etapa de obra e pós-obra. Então, contando um pouquinho da nossa história, a plataforma veio da Projetabim. A Projetabim é uma empresa de compatibilização, modelagem e compatibilização de projetos, que atua já no Brasil todo desde 2015. Já tem um histórico bem legal de 200 obras, diversos apontamentos encontrados, e ela, ao longo da história, a Projetabim acabou desenvolvendo uma plataforma própria para apresentar essas incompatibilidades para os clientes. Então, ao longo dos anos da empresa, a gente foi ajustando essa plataforma para que o cliente tivesse uma experiência muito interessante de como visualizar esses apontamentos que a gente encontrava e como a gente podia fazer uma comunicação interessante. Então, dentro dessa plataforma, além dele visualizar os apontamentos, ele podia também fazer uma comunicação, pode fazer uma comunicação entre os projetistas. Então, como essa plataforma era utilizada só dentro do serviço da Projetabim, a gente resolveu fazer uma spin-off, transformou essa plataforma num novo nome que se chama ConstruFlow, e a gente vai poder transmitir ela e, na verdade, distribuir para todo mundo que quiser utilizar. Mas isso com calma ainda, o lançamento vai ser só dia 7. Hoje a gente vai falar só da questão da pesquisa e do estudo que a gente fez. Então, a plataforma ela já é utilizada, já vem sendo utilizada, já tem em torno de 1.000 usuários, 350 empresas dentro dela. Então, é uma plataforma que está em uso, é muito, muito interessante, bem dinâmica. E a ideia como um todo, plataforma mais o site, é unir todo mundo. Então, unir projetistas, construtora, indústria, para todo mundo na etapa de projeto já ver quais os problemas ou quais as novidades que a gente pode implementar nesses projetos e dar sequência para a obra depois e ter uma tranquilidade muito maior, desde a etapa de projeto, tanto na obra. Então, o que a gente vai fazer? Na verdade, pensando em marketing agora, em lançamentos, hoje é realmente um webinar para a gente discutir sobre incompatibilidades, e dia 7/7 eu aguardo vocês, a gente vai fazer um novo webinar, daí sim com o lançamento da plataforma, com a distribuição dela para o Brasil todo, com um site novo de conteúdo, com vídeos, com bastante coisa bem interessante. Então, dia 7/7, aguardem um pouquinho mais aí. Hoje ainda não chegou a hora ainda. Então, vamos passar para os nossos convidados, vamos começar efetivamente o debate. Hoje a gente vai conversar, tem uma conversa bem interessante com várias pessoas que utilizam, que estão envolvidas no meio de projeto, mas não só pessoas da questão de
escritórios de projetos, mas também a gente vai ter o Maicon da construtora, o Diogo de uma construtora, o Pelisa que trabalha com diversos projetos dentro de um escritório, a Marina que trabalha na parte de modelagem, compatibilização, coordenação, e o pessoal da Roseli Melnick, que daí vai ser a Raquel, a Nathalie, quem mais está? Acho que é a Raquel e a Nathalie, né? Que estão hoje com a gente. Então, vou passar a palavra para eles, cada um se apresenta, fala um pouquinho aí de como é a sua trajetória, e depois a gente volta para falar da pesquisa. Vamos começar contigo, Marina? Pode ser. Então, eu sou Marina, sou engenheira civil. Eu entrei na Projeta BIM em 2017. Eu estou aqui, então, desde então, sou sócia da empresa e gerente de projetos. A gente tenho trabalhado aqui muito com compatibilização de projetos, mas também com coordenação, gerenciamento de obras e gerenciamento de projetos. A gente usa o BIM Web há muito tempo, ele tem sido a nossa ferramenta de dia a dia, nossa ferramenta principal de troca de informações com os clientes, com os projetistas. E vocês estão me ouvindo? Sim, tá tudo. Estamos ouvindo. Trancou aqui. Tá. É isso. Cícero, eu acho que eu tô com conexão. Não, a gente está te escutando, Marina. A gente está te ouvindo muito bem, Marina. Pode seguir. É isso. Aqui então, na Projeta BIM, eu entrei como estagiária em 2017. Eu comecei com compatibilização e com modelagem de projetos apenas. Depois a gente passou a ter esse novo escopo de coordenação, de gerenciamento de obras, né? A gente viu que essa interface entre a face com a obra era muito importante, trazer isso para a etapa de projetos. E desde então me envolvo com as equipes internas, com a orientação das equipes de compatibilização e de coordenação. Posso passar para o próximo? Perfeito, Marina. Vamos pessoal da Melnick, Michael e Diogo. Então, pessoal, eu sou o Maicon, sou o gerente da área de projetos de inteligência de produto da Melnick Even. Trabalho na Melnick desde 2012, sempre atuando na área de projetos. Fiz ali, desenvolvia alguns projetos como analista, depois como coordenador, né, e há um ano e meio assumi a gerência da área. Sou arquiteto, me formei em 2005, e ali a partir de 2008, 2009, passei a direcionar a minha carreira para o lado da gestão de projetos, né, quando eu fiz um pós-graduação focado nessa área, na SPM, e desde então passei a trabalhar bastante com coordenação e compatibilização de projetos. Antes até de entrar na Melnick, eu já atuava como coordenador de projetos, e eu utilizei algumas plataformas mais de depositórios, né, de gerenciamento de documentações. E a partir aí de 2017 e 2018, começamos a fazer a implantação dos processos voltados para o BIM, começamos a ver as necessidades assim, de incrementos aí em alguma nova plataforma. E acho que a gente teve até uma conversa, né, Cícero, há um tempo atrás, acho que lá perto de 2017, começamos a conversar. E agora, sim, mais atualmente, que a gente tem conversado mais intensamente aí, desde 2019. Perfeito. Obrigado, Maicon. Diogo? Boa noite, pessoal. Meu nome é Diogo Franciosi, então tenho aí uma bagagem de 12 anos de formado, já são aí 6 anos de Melnick Even, entre, se não me engano, acho que são 4, 5 de projetos, e um ano dentro da incorporação da empresa. E dentro desses 12 anos aí de formado, com um foco muito grande na questão mesmo de coordenação e gestão de projetos, sempre trabalhando muito na questão compatibilização e gestão das disciplinas complementares, enfim. Claro que
na atualidade, num passado aí recente, muito voltado para a questão de incorporação e empreendimentos verticais e horizontais de incorporadoras, construtoras, e num passado mais distante aí, com uma questão institucional, comercial e de outros segmentos, mas sempre com um intuito aí, com um foco muito grande na questão, no assunto projetos. Né? A gente traz uma história dentro de Melnick com contratação e organização muito de contratados, né, fornecedores externos, porque uma vez a gente não desenvolve nenhum projeto interno, mas realmente a especialização e o mergulho foi nessa área, onde a gente encontra muitos desafios aí, né? Eu acho que a gente está com uma turma bacana hoje para debater, eu acho que tem bastante gente online aí para contribuir nessa discussão, tem bastante coisa para a gente conversar, acho que resumidamente é isso. Beleza. Obrigado, Maicon. Beleza? Contigo. Boa. Boa noite. Meu nome é Guilherme Pelisa. O pessoal me chama de Pelisa, né, pelo sobrenome. Eu sou civil, me formei na Federal aqui de Santa Catarina. Acho que sou o único aqui da ligação que não estou no Rio Grande do Sul, né? E eu comecei a minha carreira na área de gestão da construção. Na verdade, trabalhava com orçamento. Então, muito da minha tarefa das minhas tarefas, né, tinha muito a ver com levantamento quantitativo. E foi aí que começou essa grande dor de eu entender que não podia ser aquela única forma de fazer quantitativo, porque era baseado em projetos 2D, então eu fazia uma série de medições, jogava para planilha, enfim, e eu comecei muito a me questionar sobre esses processos não integrados, né, e não movidos a integração na construção civil. Aí nessa época eu comecei a estudar um pouco sobre BIM e acabei migrando mais para a área de projetos, inicialmente trabalhando com transcrição e compatibilização, e aí eu comecei a identificar que a elaboração do projeto tinha muito a ganhar, né, se o projeto fosse desde sua raiz aí concebido com métodos que permitissem integração e que permitissem que a gente tivesse uma visão mais holística assim do projeto como um todo, né, desde a sua concepção. Então, estou trabalhando com projetos de engenharia, sou sócio e BIM Manager hoje da Premier, que é um escritório ainda jovem e enxuto. Ele começou em 2016 com dois engenheiros mecânicos, né, que são meus sócios hoje, Felipe e o Edgar, e começou a trabalhar com BIM há mais ou menos uns 2 anos, foi mais ou menos o período que eu me aproximei bastante da empresa e me tornei sócio no começo desse ano. E além do escopo de projetos de engenharia, a gente trabalha, aí por ter surgido a demanda, na verdade era algo que a gente não ia focar inicialmente, mas por ter esse know-how dentro da equipe, a gente acabou abraçando alguns escopos de coordenação e também de transcrição e compatibilização dentro da Premiere, né? Então, apesar do nosso foco ser a elaboração do projeto, né, e vender mesmo a engenharia, a gente trabalha com alguns escopos de coordenação e compatibilização. Então tá, obrigado, Pelisa. Vamos para o pessoal da Roseli? Oi. Quem quer começar? Pode falar, Raquel. Oi, sou a Raquel. Eu sou arquiteta formada pela URGS. Eu estou, no momento, fazendo MBA de Gestão de Projetos na Unicinos. E eu sou arquiteta e trabalho aqui no escritório da Roseli Melnick, que no setor de novos projetos. E comecei aqui no escritório no projeto do Casa Vista, desenvolvendo o anteprojeto. E agora faz 5 meses, eu acho, que eu estou junto com a Nathalie, dando uma força para ela no Carlos Gomes Square. Até o meu nome que apareceu ali, porque eu comecei a lidar mais com essa parte do BIM Web mesmo, e dos apontamentos, da criação dos apontamentos e do monitoramento deles. E é isso. O escritório também está visando, no momento, toda uma reorganização interna dos processos gerenciais, então a gente está tendo muito essa discussão interna, várias reuniões aqui também com essa preocupação de pensar nos processos, tanto dos projetos quanto do escritório. Então, eu acho que é uma discussão bem interessante, bem vigente no momento. Tá, obrigado, Raquel.
Acho que é a minha vez, então. Eu sou a Nathalie, eu sou formada pela URGS também. Sou arquiteta no escritório da Roseli Melnick, sou colega da Raquel. Eu trabalho na Roseli já faz 8 meses. Desde que eu entrei, a gente trabalha no mesmo setor, que é o setor de novos projetos, desenvolvendo os projetos até a etapa de AP, um pouquinho de PE quando necessário. Desde que eu entrei, eu estou trabalhando direto no Carlos Gomes. A Raquel veio agora para dar um apoio moral aí, porque é um projeto bem grande e realmente sozinha está ficando bem difícil. Mas a gente tem uma... no momento a gente está trabalhando nós duas nesse projeto e a gente divide a gestão de toda a função do projeto, assim como o contato com os projetistas e o contato com o cliente ou o contato direto com a coordenadora, a sócia da empresa, e a gente divide bem esses papéis aí, mas sempre trabalhando junto como uma equipe, conversando. Por isso que a gente acabou juntas, apesar da fotinho estar só a dela ali. Eu trabalho com o Revit já faz 5 anos, desde que eu entrei na URGS. Eu sempre achei muito tosco o uso do AutoCAD, eu nunca gostei. E quando eu descobri o Revit, eu me apaixonei perdidamente, foi um caso de amor à primeira vista. E desde que eu comecei a aprender, eu não voltei mais para o CAD, e quando eu entrei na Roseli, um dos objetivos da meu acesso na empresa era justamente utilizar a plataforma do Revit, antecipar a entrada do Revit num projeto que é o Carlos Gomes Square, que é um projeto bem grande, e por isso que eu estou exclusiva nesse projeto desde então. Mas acho que é um pouco isso. Tá, obrigado, Nathalie. Foi todo mundo, né? Foi. Acho que foi. Bom, pessoal, eu acho bem legal quando a gente pensou realmente nesse convite das pessoas, foi justamente pegar a pluralidade dos escritórios, das pessoas, das formações, ou seja, tem formação de engenheiro, tem formação de arquiteto, tem pessoas que trabalharam já em obra, trabalharam em projetos arquitetônicos de todas as disciplinas, e gente de construtora. Então, a ideia é justamente para enriquecer esse debate, que tenha o maior número de pessoas, até aparentemente parece bastante pessoas para um webinar, mas é justamente para enriquecer mais esse nosso debate. Então, vamos começar na questão realmente do estudo, como é que foi feito esse estudo. A gente pegou... Só vou explicar uma coisinha antes, tem bastante gente, hoje a gente está com 107 pessoas já ao vivo aqui assistindo, e explicar um pouquinho o que algumas pessoas falaram do BIMWeb. BIMWeb é o nome, na verdade, que foi dado para a plataforma desde o início, quando a Projeta BIM lançou essa plataforma de apontamentos, o nome era BIMWeb, e hoje ele se transformou em ConstruFlow. Só que ele vai continuar, na verdade, bimweb.construflow.com.br, e o Rodrigo, que é um dos meus sócios e faz toda essa parte de produto, já me avisou agora que está no ar, então o BIMWeb antigo, com as cores antigas, para quem utilizava, não está mais disponível, e a gente já está com as novas cores, com um novo logo, com tudo certinho no ar. Então, só para explicar para vocês, BIMWeb era a plataforma antiga que se transformou em ConstruFlow, e todo mundo que está no webinar já foi usuário ou é usuário atualmente da plataforma. Por isso que várias pessoas mencionaram. Vamos lá, em relação ao estudo, então, dentro dessa plataforma, a gente foi inserindo apontamentos e encontrando apontamentos ao longo da nossa história, só que eles foram sempre pensados como obra a obra, ou seja, a gente tinha lá uma média de 200 a 300 apontamentos por obra, e quando eu digo apontamentos, são erros de projeto, são algumas falhas técnicas, são diversas coisas, só que quando a gente olhava esse universo todo de 23 mil apontamentos, a gente não conseguia tirar nenhum dado. Por quê? A gente olhava e ele estava muito disperso e sem classificações. Então, a nossa ideia foi justamente pegar todo esse know-how, pegar todos esses apontamentos que estavam dentro da plataforma e fazer um estudo de como a gente poderia agrupar esses tipos de apontamentos. Então, assim, vamos pensar, apontamentos que podem ser erros de graficação no CAD ou no BIM, apontamentos que são propriamente ditos clashes, apontamentos de falta de informação. Então, a gente viu a necessidade de agrupar eles para a gente poder fazer
uma análise melhor e fazer correções mais rápidas. Então, o debate hoje vai ser justamente em cima desse estudo. A gente vai conseguir apresentar uma parte dele, depois vocês vão receber o estudo mais completo em formato de e-book, e até a gente vai fazer novos webinários. E tem uma discussão muito interessante, gostaria que vocês fossem lá no ConstruFlow, dentro do LinkedIn. Tem uma discussão muito rica em cima dessas classificações que a gente, na verdade, adotou e criou e adotou para esses 23 mil apontamentos, e tem uma discussão bem legal lá no LinkedIn com pessoas riquíssimas, que hoje acho que está em torno de 20 comentários lá, mas vale a pena dar uma olhadinha. Então, assim, qual foi a primeira classificação que a gente pensou? Tipologias. Vamos dividir esses 23 mil apontamentos, em tipologias. Então, a gente viu que a grande maioria das obras que eram feitas dentro da plataforma eram prédios residenciais, então foi disparada a grande maioria. Quando a gente fala em casas, não é simplesmente só uma casa, às vezes são condomínios, são loteamentos, então tudo a gente incluiu dentro dessa classificação. Prédios comerciais e prédios industriais. Então, o primeiro passo foi separar isso para entender que tipo de apontamentos a gente estava tratando. E o segundo foi visualizar quais eram as disciplinas que estavam envolvidas, não propriamente ditas responsáveis, mas envolvidas. Então, assim, a gente notou que a grande maioria é arquitetura e hidráulica e estrutura, e depois as demais. A gente acabou nem colocando as outras disciplinas, que elas acabam impactando muito pouco. Então, minha primeira pergunta para o pessoal é justamente isso. Vendo friamente só esse primeiro estudo, que foi a nossa primeira classificação, eu queria perguntar para vocês por que a gente ainda continua gerando tantos apontamentos. Mesmo a gente tendo tecnologia, mesmo a gente tendo uma comunicação, mesmo a gente tendo o BIM envolvido na maioria dos projetos, que é o nosso caso, né, dos nossos escritórios, por que vocês acham que a gente ainda tem esse grande problema? É erro de comunicação? É problema de briefing? Vamos lá, quem gostaria de começar? Posso começar? O pessoal estava até antes da gente começar a transmissão, né, falando um pouco sobre a utilização de plataforma e falou a palavra cultura, que, ao meu ver, eu acho que tem muito a ver com essa problemática, né? Eu acho que a grande questão é que a gente não está acostumado a trabalhar de maneira integrada, né? A gente não está acostumado a discutir solução, a gente não está acostumado a prever no nosso projeto algo que não é o escopo do nosso projeto, mas a gente sabe, ou deveria saber, né, que vai existir algum tipo de elemento lá no shaft. Então, por exemplo, sei lá, o arquiteto ter uma noção das engenharias, a engenharia ter uma noção da concepção da arquitetura, e isso tudo trabalhar, você se pensar de forma multidisciplinar, independente de qual for a tua atribuição dentro do projeto, né? Então, eu acho que essas mudanças de cultura e de processo, elas são muito difíceis, né, de ser mudadas, mas, ao mesmo tempo, eu tenho percebido, até pela minha rotina de trabalho, assim, eu acho que o pessoal vai concordar comigo, que a gente tem tido cada vez mais troca, assim, e isso tem sido muito positivo até para o teu crescimento profissional, assim, de saber que tem alguém com outra especialidade que vai estar colocando informação dentro do projeto e te ajudando a até conhecer outras áreas que às vezes não é a tua área de especialidade, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, e aí acho que depois a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto, mas também tem um pouco a ver com a gente ter ferramentas para fazer essa integração, né? Ferramentas que permitam a gente então, estudar soluções conjuntas e estudar formas de atender às demandas de todos os projetos e conseguir ter um único produto, que na prática, né, a gente tem um único produto, que é a obra, que é a construção, que ela contempla uma visão de todo mundo que está envolvido, de arquitetura, de hidro, de estrutura elétrica, ar-condicionado, preventivo de incêndio, todas essas que são aí, né? Então, a gente tem que ter tudo isso dividindo o mesmo espaço de uma maneira coordenada. Eu acho que é nessa coordenação que mora a grande dificuldade, né? E essa questão cultural acaba pesando bastante. Mas Pelisa, deixa eu fazer uma provocação aqui para outras pessoas responderem. Em relação, tu falou um dos itens, tu falou integração, envolvimento, mas falou ferramentas. A gente já tem ferramentas, tem o ConstruFlow, que é uma das melhores ferramentas aí do mercado, mas a gente já tem ferramentas que são utilizadas, e no nosso processo, acho que até a Marina pode falar melhor,
mesmo existindo a ferramentas, que é o nosso caso, né, que tem uma ferramenta que mostra onde estão os apontamentos, que mostra uma comunicação, mesmo assim a gente ainda tem um número excessivo, né? Mas uma coisa que eu queria dizer, às vezes, sim, a ferramenta agiliza, ajuda bastante, mas eu acho que a falta de acesso às ferramentas e a falta de disciplina das pessoas em utilizar as ferramentas também é um dos agravantes, né? Porque a ferramenta existe. Às vezes é falta de disciplina de utilizar. O que tu acha disso, Marina? Eu ia comentar que essa questão até do CAD para o BIM, né? De por que a gente ainda tem vários projetos nossos, a gente já trabalha, tem todos os projetistas trabalhando em BIM, e a gente percebe que a gente continua com o mesmo número de apontamentos, assim, a gente continua com os mesmos tipos de erros, né? Não é porque o projeto agora é desenvolvido em BIM que ele passou a ser perfeito e que a gente não tem mais problemas, né? Eu acho que isso também é bem importante, até para quem está contratando, né? Até para o cliente, essa informação. Às vezes ele acha que só porque agora, então, ele está adotando BIM, todos os projetistas trabalham em BIM, e que os problemas não vão mais acontecer e não vão mais aparecer. E o que eu percebo é que a cultura que se tinha antes em desenvolver em CAD, ou a falta de importância que o projetista, às vezes, alguns projetistas poderiam dar por não prestar atenção na arquitetura, não prestar atenção na estrutura, fazer realmente a sua parte, sem necessariamente se envolver na disciplina do outro, ou uma coordenação ineficiente, né? Eu acho que é isso que o Pelisa também comentou antes, né? Da coordenação dos projetos, ou o cliente mudar de ideia, de premissa com frequência. Isso tudo causa muitos retrabalhos e muitos apontamentos. Então, acho que não é uma questão de que plataforma e de que ferramenta a gente está utilizando, mas de como as pessoas estão se envolvendo com o projeto, quanto elas estão tendo uma visão global do projeto e se preocupando de verdade em fazer mais do que só a sua parte. Sim. Passa pelo hábito, assim, né, Marina? Eu acho que passa pelo hábito da pessoa, inclusive, utilizar a ferramenta, né? Quando a gente fala que a gente... tá bom, a ferramenta, ela existe, mas eu acho que é quase que inerente ao ser humano tu querer receber uma receita de bolo pronta, que tu vai lá, tu pega só as tuas ferramentas particulares e faz o teu trabalho. E não Sim. ter, de fato, essa visão global do ciclo todo, né? Que é óbvio que o nosso processo ele tem as suas complexidades, né? E daí eu falo até na posição da parte construtora, incorporadora, né? A gente tem as nossas diretrizes, a gente tem os nossos padrões, a gente tem o nosso fluxo e passa muito por essa questão das pessoas entenderem que essa interação, sabe, gostarem e entenderem que essa interação vai trazer grandes frutos, né? Então, a gente tem a ferramenta, eu acho que a gente faz um trabalho de fato, aculturar, né, as pessoas e, de fato, reforçar a importância de ter essa interação, o como isso vai ser saudável para todos, né? Porque, claro, a gente entende, tá bom, a gente tá com a ferramenta, tá utilizando bem, a gente vai ter a redução de problemas. Eu acho que eles ficam, claro, a gente tem um potencial muito grande que é muito mais fácil de a gente conseguir visualizar e identificar, por óbvio. Entretanto, a gente tem hoje enfrentando algumas questões de que todos os players dentro desse negócio estão se adaptando, né? De alguma maneira, eles estão enfrentando algumas barreiras da aprendizagem, né, do modelo, da documentação. A gente vem sentindo isso dentro da Melnick e a gente vem construindo isso junto, né? É um trabalho que é feito contratante, de uma maneira conjunta, porque, do contrário, a gente vai só esbarrar nos problemas e a gente não vai conseguir, de fato, entender um caminho, né? E, com certeza, eu acho que o BIM Web e o ConstruFlow, na medida que eles trazem uma forma de tu conseguir printar e ilustrar de uma maneira mais fácil para os envolvidos, isso acaba trazendo muito ganho, né? Porque tu explicar e tu identificar problemas, fazer a comunicação, seja por e-mail, ou seja por uma ata de reunião, com certeza perde muito, né? Na comunicação, no entendimento das partes. Perfeito. Pegando tua provocação aí, Cícero, assim, o que eu costumo até comentar bastante com o pessoal ali, as novas ferramentas e plataformas aí, eu entendo que elas vão potencializar tanto as características positivas de uma equipe de projetos, quanto as características negativas, né? Então,
quanto mais colaborativo for a equipe e ela tiver esse olhar assim de não fazer somente a sua disciplina e sim olhar o todo, essas plataformas elas vão potencializar que tenham menos interferências entre as disciplinas, mas assim, se os bons projetistas vão ser melhores ainda com as novas plataformas, né? E aí então a gente tem visto que algumas questões também a gente está vendo com mais profundidade, né? Então assim, antes a gente olhava bastante assim no 2D, mas a tendência também de que a gente antecipe e ache mais problemas até do que naquela, né, no modelo antigo aí que a gente pode chamar, né, que a gente achava bastante problema, mas agora a tendência é a gente achar mais ainda, né? Então, eu acho que tem esses pontos assim que também contribuem, né? Às vezes até a complexidade dos problemas, né? Porque a gente vê assim, poxa, são coisas que até mesmo por vezes no 2D a gente não enfrentava e às vezes, sabe, tu fica até meio que surpreso, né? Mas como que isso pode estar acontecendo? E eu acho que isso passa muito pelo hábito, pela cultura, né? A gente falou anteriormente da disciplina, da cultura, e eu acho que passa muito por esses dois aspectos aí. Sim, isso é uma coisa bem interessante, realmente. Tu comparar antes com CAD se errava menos, não se errava menos, se enxergava menos, né? A obra resolvia muito mais e os problemas apareciam mais tarde, né? Então, realmente. Mas eu queria ouvir das gurias, realmente, porque elas estão ali na lista dos que mais não cometem erros, né? Mas que mais estão envolvidos. E não precisa ser no tom de defesa, mas assim, o que vocês falam sobre isso? Porque vocês realmente entram primeiro, vocês que desenvolvem todo o projeto, e até os outros são chamados de complementares, né? As pessoas não gostam, principalmente de estrutura de instalações, não gostam de ser chamado complementares, mas acabam sendo complementares ao arquitetônico inicial. Então, o que vocês acham dessa questão de estarem ali entre os maiores? Uma das coisas que a gente nota bastante nessa questão da arquitetura estar entre os mais citados é que a arquitetura também ocorre ela ser envolvida em muitos apontamentos que não são direcionados a ela, mas afetam a ela depois, né? Então, isso também é uma questão que a gente percebe bastante no acompanhamento dos apontamentos do BIMWeb ali, é que tem muitos que a gente está marcado que a gente para estar ciente, ver as alterações. Sim. E continuando um pouco no que o Diogo falou, o que a gente também percebe é que tendo essa integração maior, que anteriormente, no sistema anterior, tu acabava falando por disciplina, né? A arquitetura direcionava à estrutura, um apontamento. Agora, uma das grandes coisas é essa correlação de tu conseguir integrar e poder ligar, esse apontamento é para a estrutura, para o hidráulico, para a arquitetura, envolver várias disciplinas no mesmo apontamento. Isso acaba tendo várias ideias novas, de soluções novas, e resolvendo o problema muito mais rápido. Então, sim, é interessante essa ligação e também tu acaba tendo ciência, né, de vários outros problemas que estão ocorrendo no projeto, até de outras disciplinas, né, até para te conseguir lançar, às vezes, de uma forma diferente. Sim, sim. Perfeito. Eu acho que peguei várias coisas assim, de todo mundo que falou. A Marina comentou que a gente enxerga muito mais agora, né, os problemas eles aparecem muito mais. O Diogo falou que esse tipo de problema não acontecia, porque a gente mais escuta, e talvez por a gente ser um pouco mais jovem também do que os projetistas que a gente acaba trabalhando, a gente escuta muito assim, mas a vida inteira eu fiz assim, nunca deu problema. Fala por ti, tá, Nathalie? Fala por ti. Desculpa, Diogo. Não, mas a vida inteira eu fiz assim, nunca deu problema. Claro, dava problema, mas o problema era resolvido depois, né? Era resolvido na obra, a pessoa nem sabia. Eu acho que a questão sair do 2D e entrar numa plataforma BIM envolve muito mais todo mundo, necessita de muito mais uma proatividade de todo mundo. A gente precisa conversar muito mais, a gente enxerga muito mais todos os problemas e o projeto em si. Eu percebi muito... claro, eu fiz essa transição ainda dentro da faculdade, então talvez isso tenha sido um ponto positivo para mim. Mas eu notei que eu entendi muito mais os projetos de hidráulico, de estrutura, de enfim, qualquer outro projeto. E essa proatividade ela é necessária. Mas isso que a Raquel comentou, a arquitetura, a gente tem que saber de tudo.
a gente tem que entender toda a obra, senão a gente não consegue resolver os problemas. A gente Sim. tem que entender que um hidráulico tem que passar, não pode cruzar uma viga por causa de uma quantidade de armadura, que tem uma inclinação. A gente tem que bolar uma viga, uma floreira, que é uma viga, que nem a Raquel teve um trabalho agora no Casa Vista que foi assim, que a floreira era toda especial, o pessoal da Melnick quase enlouqueceu com aquela floreira, que era uma viga, porque tinha que passar, e tinha um shaft que passava no lugar exato, que ia passar aquela tubulação. A arquitetura tem que ter todo esse conhecimento. É por isso que a arquitetura tem que estar ciente de todos os apontamentos que estão lidando ali. Então, aquele um terço, né, de apontamentos que acaba sendo, não necessariamente são voltados para a arquitetura, mas são algumas coisas que a gente tem que resolver ou que a gente tem que estar ciente. Sim. Não, legal, Nathalie. Eu vou defender vocês agora com dados, tá? Depois, os próximos passos da pesquisa vão mostrar isso. Cícero, só queria complementar, é que claro. A gente falou bastante sobre apontamento, sobre problema, né? Mas eu acho que, na verdade, todo o processo, por ele ser um processo colaborativo, né, a gente não tem como desenhar um cenário em que não vão existir apontamentos, né? Sim. No processo colaborativo, a gente sempre vai ter apontamentos, e, na verdade, eles são muito interessantes, porque eles significam que está existindo uma discussão, né, e que as pessoas estão estudando. A gente não começa o projeto sabendo exatamente como ele vai ser, né, tendo o produto totalmente definido, é algo que vai sendo construído de maneira colaborativa. Então, o apontamento, não necessariamente ele é um erro ou um problema, mas ele é uma... Então, ele pode ser, eu acho que, visto positivo, assim, de alguma forma. Sim. Não, perfeito. Por isso que a gente parou de tratar de erro, na verdade, a gente nunca tratou de erro, sempre apontamento, porque é justamente isso, é um apontamento. Pode ser um erro, pode ser uma dica, pode ser várias coisas, né? A gente pode ter leituras diferentes, né, Pelisa, da questão, tu pega um empreendimento com 200, 300 apontamentos e um com 50, tu pode entender que aquele de 50 esteja super bem resolvido, quando na realidade é no mínimo questionável, né? A gente tem que investigar e entender essa discussão, porque talvez traga N problemas que realmente, como a gente comentou, a obra resolvia. E eu acho que todo esse movimento de mudança que a gente vem enfrentando aí nos anos recentes, eles trazem para essa turma toda que está aqui nessa sala, eu acredito que uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu acho que a expectativa que foi colocada no setor de projetos como um todo, nos escritórios, por conta da modelagem, por conta dessa questão mais interativa, nos coloca uma responsabilidade muito grande, uma expectativa das obras muito grande, de receber uma coisa que eles não precisam nem pensar mais. Então, é uma linha muito tênue, né, dessa dinâmica, entende? Sim, a ideia é que a obra execute o que está no projeto. Isso, e pensando nisso, né, Cícero, acho que a gente prefere muito mais ter um projeto com diversos apontamentos, mas resolvidos, e com poucos apontamentos na obra, né? Acho que o objetivo da gestão é antecipar os apontamentos, aí ver até as fases, né? Quanto antes tu enxergar e resolver esses apontamentos, mais assertivo vai ser, né? Com certeza. Sim. Bom, isso que vocês estão falando vai ser um gancho, eu vou compartilhar minha tela de novo para mostrar e justificar por que a gente teve que fazer uma classificação desses apontamentos. Então, só vamos ver, então, me avisem quando estiver vendo a tela. Estamos vendo. Tá. Então, por que a gente resolveu classificar? Justamente por isso, né? Vamos pensar assim, bom, olha lá, tem 1/3 de problemas da arquitetura. Mas também tem pesos, a gente tem que pensar, bom, um erro gráfico, um erro de legenda, isso tudo tem que pesar, a gente não pode olhar um número muito cru lá de 200, 250 apontamentos e não pensar em peso e não pensar em responsabilidade daqueles apontamentos. Então, pensando nisso, a gente resolveu fazer uma classificação, essa classificação, ela primeiro começou com 15 tipos de classificação, passou para 11, para 7, e a gente fechou em 5. E ontem, pelo que eu estava falando para vocês pelo LinkedIn, teve uma discussão muito grande, bem interessante, e a gente consolidou nessas 5, e eu vou tentar justificar o mais rápido possível para a gente ir para os números, tá? Então, vamos lá. Que tipo de classificação a gente pensou? Divergência de informação, ou seja, eu tenho um desacordo entre informações de projetos, eu
posso ter uma interferência entre disciplinas, normalmente é o propriamente dito clash, a tubulação batendo em tubulação, tubulação batendo em viga. Eu posso ter um erro de comunicação gráfica, faltou alguma coisa, faltou alguma legenda, e isso a gente pensa assim, em erros que parecem bobos, né, mas é a pessoa que está lá na hora da execução, ela não tem certeza daquilo, ou ela faz errada, porque a obra é muito criativa, realmente, eles têm o poder da criatividade nas mãos, ou ele tem que descer, falar com o engenheiro tentar descobrir, falar com o projetista, isso leva tempo também. Então, comunicação gráfica. Inconsistência técnica, ou seja, é um erro técnico mesmo, a pessoa escolheu algo errado, ou algum insight de projeto, que era o que a gente estava falando, que a arquitetura normalmente gosta de dar alguma dica, falar alguma coisa. Então, por isso que a gente resolveu classificar. Nessas classificações, eu tenho mais alguns detalhes aqui, que essa apresentação a gente vai passar para vocês, mas assim, a gente pensou divergência de informação. Pode ser divergência entre disciplina, pode ser divergência da mesma disciplina, pode ser pensando em diretrizes. Então, como ocorre isso? É divergência entre dimensão de um mesmo elemento, ou seja, eu tenho um elemento dizendo uma coisa, na outra planta dizendo outra coisa, outra informação. Divergência entre posição de um mesmo elemento. Então, imaginem que numa planta tem uma coisa, num corte tem outra. Divergência sobre a existência de um elemento, que acontece muito, principalmente colunas. A coluna simplesmente some num determinado andar. Divergência sobre a especificação de um mesmo elemento e base de outro projeto desatualizada. Essa base de projeto desatualizada, isso ela acontece muito, muito mesmo no processo em CAD. Em BIM a gente vê um pouco menos. Os modelos normalmente estão mais atualizados, né? E é um grande número que a gente encontra. E aí que envolve a arquitetura e principalmente a estrutura, que eu vou mostrar no gráfico para vocês. Que quem começa a trabalhar é a estrutura, a arquitetura lança lá a revisão 10, a estrutura começa a trabalhar na 10, quando termina, a arquitetura já está na versão 12, e aí começam as divergências, né? Interferência entre disciplinas. Então, é o que eu falei para vocês, propriamente dito clash, interferência com estrutura, com elementos, porta-corta-fogo, diversas coisas que acontecem. Comunicação gráfica, e aí entra na discussão no LinkedIn lá, quem for lá olhar, teve uma discussão muito forte, porque hoje existe, no CAD também, mas hoje no BIM ele é muito mais evidente, esse erro de modelo, erro de posição, erro de gráfico, uma série de coisas dentro de um modelo BIM, erro de simbologia, falta de detalhamento, que isso chama muita atenção. Então, a gente pode-se dizer que é um erro de menor peso, se ele não for para a obra, mas é um erro que a gente pode arrumar muito fácil. Então, a gente chama de comunicação. Inconsistência técnica, que eu falei para vocês, é propriamente dito erro de dimensionamento, um erro de não conformidade à norma, que acontece muito, vigas abaixo do limite, vaga de estacionamento sem ter as dimensões certas ou as distâncias certas, falta de algum projeto, ou seja, a pessoa esqueceu uma parte do projeto, e insights de projetos que a gente chama que são as dicas, solicitação de alteração do projeto, verificação, sugestão de melhorias. Então, várias coisas a gente resolveu dividir essas cinco classificações. E aqui que entra o grande detalhe do estudo, que é muito interessante, que quando a gente vai para a parte de divergência de informações, que eu estava falando para vocês, é muito forte entre a arquitetura e estrutura. Por quê? Porque realmente é um trabalho de versões diferentes, aí que começa um erro de comunicação. Então, eu queria primeiro parar nessa parte dessa divergência, que vocês falassem um pouquinho desses números. Volto a pedir para a arquitetura se defender, o Pelisa faz uma parte de estrutura também, é legal conversar, e a gente entender por que parece tão simples, né? A gente já tem a ferramenta, foi o que o Pelisa falou, a gente tem ferramentas que analisam já as versões, que quando tu dá upload num sistema, já tem a versão ali correta, e mesmo assim a gente encontra esse número excessivo de erros. Então, gostaria primeiro de tocar nesse assunto, que a gente conversasse sobre essa parte, divergência de informações, principalmente entre arquitetura e estrutura. Certo. Bom, eu acho que se a gente pegar até um histórico, assim, e falar sobre projetos renomados, a gente sempre tem uma grande parceria entre um arquiteto e um engenheiro estrutural, né? Eu acho que isso faz muito sentido, assim, e a gente tem trabalhado até com alguns escritórios que na concepção arquitetônica também trabalham com uma concepção estrutural, e eu acho que isso faz muito sentido,
porque as coisas caminham extremamente juntas, né? E é muito, muito importante a noção conjunta das duas disciplinas, né? Então, é normal ter, até na época da faculdade se brinca muito com isso, até de falar de rivalidade de engenheiro e de arquiteto, que o arquiteto quer tudo redondo e o engenheiro quer tudo quadrado. Que é claro que é uma grande brincadeira, né? Mas isso não faz o menor sentido. Mas é muito importante que os dois tenham, acho que tanto o engenheiro estrutural ter conhecimento de arquitetura e ter noção, quando a gente está falando sobre conceito de projeto, né, sobre a questão de normas para aprovação junto às prefeituras, né, estudar a interferência junto com vagas, isso desde da concepção do projeto. Então, tem uma série de coisas que eu acho que esse conhecimento de um conhecer a disciplina do outro é fundamental para o desenvolvimento do projeto e faz muita diferença, né? Eu acho que... Não, acho que é isso. Eu queria ouvir um pouco do pessoal da arquitetura também sobre esse assunto. Quer começar, Raquel? Eu acho que essa divergência, esse contato entre arquitetura e estrutura é fundamental. Não tem como. Acho que essa divergência é comum, é o natural do fluxo do projeto em qualquer disciplina. Acho que entre qualquer disciplina, se tu pensar em desatualização de modelo e tudo mais, é natural. A arquitetura está trabalhando enquanto a estrutura está trabalhando. Mas essa troca, essa conversa, ela tem que existir. Eu acho que não é a plataforma, né? Não é a gente colocar lá num site e fazer o upload do arquivo e o site vai estar a versão mais atualizada. Eu tenho que conversar com o projetista, eu tenho que tentar resolver os problemas que eu tenho, eu tenho que ter esse diálogo muito forte. Isso que o Pelisa comentou, de que faz todo sentido que a arquitetura e a estrutura estejam andando juntos e que tenham escritórios que trabalhem dessa forma. É óbvio, da minha cabeça é muito claro isso, porque não existe arquitetura sem estrutura e vice-versa, né? Eu acho que é natural que a arquitetura queira fazer coisas mais criativas, mais inventar um pouco mais a moda, e a estrutura tem um pouco mais o pé no chão. É necessário que a arquitetura tenha a noção de que sem a estrutura o prédio não vai ficar de pé, e é necessário que a estrutura tenha um pouco de sensibilidade de entender que a arquitetura está ali para agregar também o empreendimento. Uma boa arquitetura também vem de uma forma legal um empreendimento, né? Então, eu acho que é isso, assim, acho que mesmo que tenha essa divergência, é natural, vai sempre existir, mas com um contato próximo entre os projetistas, isso diminui bastante. Provavelmente esse número muito grande se dá por pessoas que... falei pessoas, mas eu digo quando os projetistas não têm esse contato muito forte, não têm esse diálogo direto. Assim. E também eu acho que uma das questões importantes entre a arquitetura e a estrutura ter tantos apontamentos é que elas estão interligadas em tudo e com interface em tudo no projeto, sabe? Então, não tem um ponto que eu vou mexer minha arquitetura que eu não vou ter que alterar minha estrutura e vice-versa. Então, isso é uma questão que acaba sempre envolvendo a estrutura junto. E é uma relação, como disse a Nathalie, que tem que existir. A gente acaba virando sempre amigo dos projetistas, porque a gente conversa com eles o tempo inteiro, o dia inteiro, uma coisa assim. E a ideia, o que é importante é que tu tenha uma conversa clara, né, com eles, tipo, de diretrizes, de aonde que tu quer chegar. A gente sempre conversa isso, a gente tem que explicar onde é que tu quer chegar para ele poder estudar as possibilidades. E ele também nos trazer o que ele consegue fazer, aquela parte de conceito mesmo, o que ele consegue fazer para eu poder também ver na arquitetura como é que eu vou adequar. E também a coisa de lançar desde o início, considerando possibilidades, né? Sim. Eu queria só também colocar aqui, eu vi que a Nathalie comentou, às vezes a gente tem incoerências entre os modelos, é natural, porque a arquitetura está atualizando, a estrutura também está atualizando. Mas eu acho que nesse ponto especificamente, eu sei que modelos são atualizados em paralelo, mas acho que nesse caso a arquitetura e estrutura é um exemplo de que a gente precisa definir quem vem primeiro, né? Uma predecessoras e um bate-volta um pouco mais bem definido, sabe? Não consigo ver como
no início, na concepção do projeto, arquitetura e estrutura estarem trabalhando nessa atualização tão em paralelo. Tem um problema de fluxo também, né? Às vezes, das entregas não serem tão coordenadas. Exatamente, né? Que é aquilo que a gente comentou antes da parte de coordenação mesmo dos projetos e das entregas, né? O quanto essa falta de coordenação efetiva, ou quanto uma escolha equivocada de quem atualizar primeiro, ou de fazer uma atualização e uma entrega em paralelo, pode causar um grande número de apontamentos, né, e de incompatibilidades. Sim. Cícero, eu queria fazer uma pergunta aí que talvez possa contribuir até com a continuidade do estudo. A gente não tem como enxergar o que são divergências que são de projetos ainda no modelo 2D e quais e o percentual de apontamentos em projetos que já estão no BIM. Por que eu estou te perguntando isso? Eu vejo que na questão, principalmente da arquitetura e estrutura, o modelo 2D, ele permitia menos interação, assim, na verdade teria que ter mais interação entre arquiteto e projetista estrutural, porque muitas coisas não ficavam bem definidas num estudo preliminar ou no anteprojeto, né, de arquitetura, principalmente a questão assim de alturas de vigas, contravergas, né? Então, e isso aí ia se acumulando, né, pelo fato de estar sendo olhado mais no formato 2D, e quando se chegava já numa fase de detalhamento, que começavam a aparecer as divergências aí, né? Então, acho que o BIM, nesse sentido, e a gente trabalha dentro da Melnick Even lá, muito no que a gente chama do tripé ali, né? A gente inclui também a modulação, né, de alvenaria nesses itens, assim, das primeiras divergências ou incompatibilidades, né? Que é até a gente acertar a arquitetura com a estrutura e a modulação, tem algumas rodadas para também já começar a colocar os inputs daí dos demais complementares, né? Sim, sim. Não, perfeito, Maicon. Na verdade, eu e a Marina até a gente deu uma conversada ontem de noite justamente para isso, para ela poder trazer essa diferença, mas eu acho que não deu para fazer muita estatística ainda, né, Marina? Mas, assim, a gente nota que o número de apontamentos são os mesmos, as características são diferentes. A gente vai mostrar isso no estudo depois. É justamente o que tu disse. Número, sim, porque acabam encontrando muito mais apontamentos, mas as características são diferentes. Deixa eu só responder uma pergunta, e aqui o pessoal do apoio aqui está me xingando que já deu 50 minutos. Eu achei uma pergunta aqui do Daniel Moraes, não entendi bem o estudo. Esses apontamentos significam que a plataforma funcionou e que ocorreram as comunicações? Na verdade, Daniel, obrigado pela pergunta. O estudo foi justamente para a gente conseguir debater e parar com aquela questão, principalmente dos coordenadores, de entregar uma lista para o projetista dizendo que tu ainda tem 50 itens que tu não atendeu. Só que, sim, mas que peso tem isso? Qual a funcionalidade? Números, simplesmente, propriamente, o número em si, ele não diz nada, né? Então, a gente pode ter um número excessivo de problemas de hidráulica, ou seja, 50 problemas de hidráulica que podem ser 50 problemas de comunicação ou de comunicação gráfica. E pode ter 5 problemas de estrutura que praticamente inviabilizam o projeto. Então, o que a gente quis é justamente com esse estudo fazer essa classificação e essas diferenças entre tipos de apontamentos. Até se puderem colocar para mim, por favor, a tela, eu estou compartilhando de novo. Antes as pessoas reclamaram que o gráfico que tinha ficado pequeno e logo abaixo. Bom, agora está todo mundo vendo, né? Então, assim, ali, divergência entre informação, 27%. Interferência entre disciplinas, 23%. Comunicação gráfica, 21%. Inconsistência técnica, 19%. E o insights de projeto, em torno de 9%, 10%. Então, é isso que a gente quis mostrar. E a partir dessas classificações, a gente conseguiu aumentar esse estudo. Então, justamente foi para onde a gente conseguiu detalhar cada vez mais onde estão os problemas para fazer uma cobrança muito maior em cima dos problemas que estão acontecendo. Então, vamos pensar assim, divergência de informação é grave?
bom, tem um certo nível de gravidade. Então, a gente vai atuar principalmente em arquitetura e estrutura. Começa o projeto, já chega a arquitetura e estrutura. Sempre acontece esse problema de versões com vocês que acarretam diversos problemas depois. Então, a gente vai cuidar especificamente isso desde o início. Pensando em interferência entre disciplinas, a estrutura hidráulica é disparado maior porque é o problema de furação. É um dos maiores números de problemas que a gente encontra, e para a obra é um problema isso. É um problema porque se esquecer uma furação tem que fazer depois, tem que cuidar da armadura, tem que fazer reforço. Pode estar, o que a gente encontra muito, né, Marina, é a questão de caimento ao contrário, ou chega lá na frente das tubulações, lá nas vigas, na frente do prédio, por causa do caimento, ela está batendo na parte onde tem 100% da armadura, na parte inferior da viga. Então, o nosso estudo é justamente para isso, para a gente ver onde os problemas estão acontecendo, que tipo de peso a gente pode dar para esses problemas, e a gente intervir justamente nesses pontos. E além isso é uma parte só do estudo que eu estou mostrando, que a gente veio discutir hoje aqui. Tem mais uma outra parte mais detalhada, que a gente, inclusive, diz onde acontece o problema. Então, se a gente está falando de interferência entre disciplinas, estrutura hidráulica, furação, a gente sabe que a maioria dos problemas acontecem no pavimento de transição. Então, por que a gente vai ficar discutindo durante 2, 3 semanas o problema da hidráulica da cozinha, que está lá no pavimento tipo, ou da piscina, que está lá na cobertura, sendo que a gente não resolveu os problemas da estrutura e da hidráulica no pavimento térreo, que é onde as pessoas querem realmente o envolvimento e onde a gente sabe que vai ter um custo maior. Então, Daniel, o estudo foi justamente para isso, para a gente entender onde estão os problemas e a gente atuar e cuidar na hora de começar o problema, para não simplesmente vir informações de cada construtora dizendo a arquitetura normalmente é o que atrapalha o projeto, a estrutura que normalmente atrapalha o projeto. E eu faço uma relação normalmente com a obra, que quem já trabalhou em obra ou quem já teve experiências em obra, sabe que normalmente a culpa do atraso da obra é o pintor. É sempre culpa do pintor. Então, a gente errou desde a fundação, errou a estrutura, errou a alvenaria, foi comendo tempo, e a gente quer que o pintor, que é a empresa de pintura, tire todo o atraso, que pinte várias demãos uma em cima da outra, e é isso que a gente quer trazer para esse estudo, exatamente essa consciência de ver onde estão os problemas e atuar onde estão os problemas. Então, aqui eu deixei bastante tempo essa tela justamente para vocês analisarem, depois vai ficar a gravação, e em seguida a gente vai mandar o estudo mais completo para vocês, que está bem interessante, e aí sim com pavimentos, com aberturas maiores de onde estão os problemas. Mas agora, em função do nosso tempo, a gente tinha prometido que ia ser 1 horinha só. A gente ainda tem 111 pessoas assistindo. Queria que vocês comentassem, fizessem um fechamento final, pensando justamente nessa questão do estudo, como isso vai ajudar no trabalho de vocês no dia a dia, e a partir da plataforma também do ConstruFlow, que dia 7 a gente vai lançar, mas a gente vai mostrar para vocês que todo esse estudo que a gente está fazendo vai ter uma devolutiva dentro da plataforma. Então, toda vez que vocês inserirem na plataforma algum apontamento, algum problema, a gente vai devolver uma possível... Maicon, tem que desligar tudo. Obrigado. A gente vai devolver uma possível solução, uma sugestão de possível solução para aquele problema, justamente porque a gente está conseguindo mapear onde está acontecendo cada interferência. Então, vai ser bem legal a plataforma, não vai ser uma plataforma simplesmente passiva, onde vocês colocam as informações e ela não tem uma devolutiva, e sim vão ter dashboards, vão ter informações, vai ter BI, vai ter muita coisa bem interessante. Então, fiquem ligados aí para o dia 7. Então, pessoal, se puderem fazer o fechamento de cada um, ver a opinião de vocês sobre a pesquisa. Não sei se eu posso começar. Pode. Para fazer isso, como comentou, dessa tela mesmo do estudo, como é importante a gente ver esse resultado, ele mostra a incidência, né, da maior parte dos problemas. E isso que você tinha comentado, conhecer onde que eles acontecem, faz com que desde o início, desde a concepção do projeto, a gente possa focar no que é prioridade. Por que eu vou passar tanto tempo debatendo só o tipo, né, a concepção arquitetônica? Eu só vou debater o tipo, os shafts do tipo, e no subsolo eu vou fazer as vagas se encaixarem.
pronto, é isso. Mas a maior parte dos meus problemas de hidráulica são as enterradas do térreo. Mas isso fica para depois, eu faço desvios, eu penso de uma maneira diferente. Então, olhando por ali que a gente vê, eu sei que não apareceu ali, né, mas a parte do estudo, né, que a maior parte é no térreo dos problemas, eu acho que ter essa rastreabilidade, conseguir fazer essa categorização e ver mesmo onde que a maior parte dos problemas acontecem, faça com que a gente tenha essas lições aprendidas, né, essa curva de aprendizado, para que nos próximos projetos já se saiba onde focar e evite repetir os mesmos problemas. Eu acho que isso a gente tem muito acho que o BIMLab já vem agregando nisso e o Construflow com certeza vai consolidar toda essa questão de histórico, né? Marina, isso é muito legal. Foi desde o início o pensamento do nosso estudo, principalmente por isso que a gente mapeou, além de todos esses apontamentos, a tipologia, para justamente a gente vai começar um prédio novo com 8.000 metros quadrados, com um pavimento tipo, onde que é a maioria das características, né? Onde tem a circulação no meio, salão de festas na direita, uma rampa na esquerda, a gente já tem mapeado onde acontecem os maiores problemas e com isso a gente consegue já iniciar o projeto dizendo para o hidráulico, olha, não desce as tubulações por esse ponto, ou até para o arquiteto, não faz shaft nesse ponto, porque a gente sabe que vai ter problema no pavimento de transição. Então, lições aprendidas é dos maiores benefícios da plataforma que vai ser a plataforma Construflow. A gente entender e aprender com os erros, principalmente porque a gente vai estar analisando cada um. Sim, ela ser uma ferramenta de histórico, né, de registro. Isso. Vai lá, Michael. Falando um pouquinho, então, sobre... Acho que está perfeito ali, os 5 itens, acho que eles abrangem uma gama muito grande, né, do que a gente vê nos projetos. E, com certeza, assim, a partir disso, a gente vai ter a oportunidade de, em novos projetos, focar, né, no que é importante dentro dos indicadores apontados ali, né. Eu só queria salientar, assim, dentro dos indicadores ali, que talvez sejam, daqui a um ano, se a gente fizer um novo webinar e conversar aqui, talvez a gente mude um pouco, vão continuar os mesmos itens, mas os percentuais talvez mudem, né? A gente tem visto agora, nessa novo ciclo de obras aí que a gente está fazendo, uma dificuldade muito grande com a graficação, tá? Então, porque as pessoas estão amadurecendo muito na questão de modelagem e a parte de graficação, ela perdeu um pouco a essência, né, que é o que é o entregável para a obra, né? Assim, hoje ainda a gente, principalmente na construção civil, né, que é onde a gente está inserido, o entregável para a obra é a planta, né, se não é impressa, pelo menos é no iPad ali em PDF, né? Então, assim, e isso a gente perdeu, e a gente vem batalhando aí junto com os escritórios para uma melhoria e claro, no que a gente está vendo essas melhorias, também a gente está vendo assim os projetos esclarecendo muito mais dúvidas do que os anteriores, né? Mas é um item assim que a gente tem olhado um crescimento assim na questão da graficação. Sim, legal, obrigado, Michael. Raquel, Nathalie? Oi. Então, continuando um pouco desse raciocínio que vocês estavam fazendo, eu acho bem importante essa parte de identificar os pontos críticos e categorizar eles, organizar, até para o planejamento do fluxo, né? Para te conseguir programar um cronograma que consiga antecipar coisas, por exemplo, as interfaces da arquitetura e estrutura que a gente estava conversando antes, sabe? Então, tu ter esse histórico do que acontece, aonde acontece, te ajuda a lançar melhor, a planejar melhor e conseguir entender aonde vão ocorrer os erros e antecipar eles, né? E contra a graficação, é uma questão bem grande de configuração para a gente no dia a dia, né? Porque o modelo parece uma coisa mais fluida que tu vai lá e desenha. E graficação é configuração, 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 que às vezes até no CAD parecia ser bem mais simples. Então, às vezes é questões de capacitação da técnica e conhecimento, ou ter alguém que consiga fazer e tem a interface com os outros modelos vindos de softwares,
diferentes, que isso também nos gera bastante problemas nesse sentido de documentação. Acho que eu posso pegar o gancho da Raquel e falar que a mudança do 2D para o 3D, para o uso da plataforma BIM, não o 3D, né, mas o uso da plataforma BIM, é que eu, como projetista de arquitetura, eu não vou mexer no modelo que não é meu. Eu não tenho acesso a esse modelo. Então, a configuração disso em documentação, ela fica bem mais limitada. Eu tenho que ter uma conversa muito maior e, normalmente, é muito mais comum a gente enxergar as pessoas buscando informação e buscando pessoas que vão ajudar a gerar modelagem, gerar documentação, pessoas que vão ajudar o escritório em si no decorrer da arquitetura e da estrutura. A gente percebe que os outros complementares, eles não têm tanta vontade, assim, eles veem a visão do 3D, eles veem o Revit, o ArchiCAD como uma modelagem 3D, eles não enxergam o outro lado. E a gente, precisa entender essa diferença, né? Que o Revit e o ArchiCAD, enfim, uma plataforma BIM, não é uma modelagem 3D, a modelagem 3D é um dos benefícios que essa plataforma nos propõe. E a dificuldade da documentação, quando a gente necessita fazer essa compatibilização e colocar a documentação dos complementares na nossa documentação de arquitetura, isso dificulta bastante. Então, é uma configuração, que nem a Raquel falou, e normalmente não está nas nossas mãos. É uma coisa que vem do outro projetista, e a gente tem que entrar em contato com outro projetista, então isso dificulta bastante. E às vezes o outro projetista não foi ele que fez que modelou aquela família, que planejou aquilo, e então ele não sabe mexer, ele não tem o conhecimento, ele não teve a consulta de outra pessoa, ou, enfim. Às vezes nessa explicação, mas quer falar mais alguma coisa, Raquel? Complementei. Não, só ia falar que às vezes é uma biblioteca que eles têm, não é algo diretamente fabricado por eles, então o que vem para a gente tem uma limitação de edição por causa disso, sabe? Então também é um trabalho de padronizar a saída dos modelos de todos os projetistas para a gente conseguir ter uma edição boa, para conseguir ter um resultado bom na documentação final. A gente trabalha basicamente com dois grandes programas, né, de modelagem de softwares de BIM, e eles não se conversam muito bem, então também tem essa dificuldade. Mas a questão do estudo é fundamental. Acho que a gente nunca vai conseguir olhar para frente sem ver os erros que a gente fez para melhorar para frente. Sim. E a lógica de tu entender onde que está o maior problema, o maior número de problemas, tu entender que é no térreo, é nessa transição, não é no tipo, não é lá no subsolo que a gente vai arrumar as vagas, até melhora no fluxo, no cronograma, né? A gente entender que nessa hora é que a gente vai demandar mais tempo, que o tipo facilmente vai ser mais resolvido, o subsolo talvez não tão facilmente, mas isso melhora o fluxo também e a programação de cronograma geral da obra, né, dos projetos. Perfeito. Beleza? Bom, eu acho que uma vez a gente até riu, Cícero, a gente estava discutindo algum apontamento no BIM Web e era uma coisa muito, muito comum de ser criada, né? E a gente até brincou, esse aqui podia ser um apontamento default do BIM Web. Já podia ter esse apontamento. Acho que mapear esse tipo de informação, né, que é o que esse estudo faz, de entender a origem desses apontamentos, aonde eles têm mais ocorrência, entender qual trecho do projeto eu tenho que analisar mais. Quando você mapeia a origem do problema, você consegue solucionar ele de uma forma muito mais eficiente, né? Então, eu acho que o estudo vem muito nesse sentido. Acho que o pessoal já falou bastante assim sobre melhoria contínua, né? Acho que todo mundo tem essa premissa. Quando a gente tem dados, a gente consegue trabalhar em cima desses dados, redesenhar um pouco nossos processos, né? Redesenhar nossas prioridades e conseguir fazer projetos cada vez melhores. E aí, talvez reduzir aquele número de apontamentos que são, de fato, flashes, a questão da graficação, né? E a gente tentar ter mais apontamentos de insights, né? Que é para isso que serve com certeza. Para a gente conseguir desenhar soluções melhores.
Só complementar, agradecendo o convite, né? Eu acho que a gente se fala muito sobre BIM, eu acho que o BIM está muito na moda. Tem até um amigo aqui de Florianópolis, da Portal Engenharia, que a gente às vezes usa brincando o Building Information Marketing, né? Que o pessoal às vezes usa o negócio do BIM como marketing, mas às vezes a gente tem troca sobre projeto mesmo, né? Porque na prática a gente até tenta enfatizar isso bastante. A gente não vende BIM, a gente vende engenharia, né? Mesmo quando a gente está falando de um processo de transcrição, vocês não estão vendendo modelos, né? Vocês estão vendendo uma análise que é feita em cima desses modelos, e isso é fruto de uma série de processos e de experiência profissional. Então, é muito interessante a gente ver esse tipo de estudo que ajuda, de fato, a gente melhorar os projetos que a gente está entregando, e ver a plataforma sendo agora, de fato, né, mais investida, e eu não vou querer dar spoiler, porque eu sei que não é um lançamento, né? Mas então é muito legal a gente ver também que está sendo desenvolvidas aqui no Brasil também por pessoas que conhecem a nossa realidade de mercado, nossa realidade de processos. Então é muito legal tá fazendo parte disso, e queria agradecer o pessoal também, alguns eu não conhecia ainda, então obrigado aí pelo tempo e pela troca, beleza? Valeu, Pelisa. Eu acho interessante, não sem spoiler também, mas isso que tu falou da questão de todos os projetos terem os mesmos erros, a gente pensou muito nisso, e vem coisa muito interessante aí, porque a gente quer uma automatização realmente da escrita, pelo menos, e é uma automatização do sequenciamento da resolução desses problemas. Se a gente sabe que, vamos lá, 50%, 60% dos apontamentos são sempre os mesmos, porque a gente já não dá uma sugestão, e o próprio analista que está ali o dia inteiro em cima do projeto, ele já poder dar uma sugestão para quem está por vir e para quem vai ler aquele próximo apontamento. Então, assim, a gente tem lá dentro da Projeta BIM, justamente, acontece isso muito, e a gente começou o serviço de coordenação de projeto justamente por isso, porque simplesmente apontar o erro e lavar as mãos é muito fácil, né? Mas apontar o erro e dar uma possível sugestão, isso é muito interessante, porque quem está o dia inteiro no projeto, principalmente quem faz o modelo federado, aquele que tu agrupa todos, mesmo o CAD, né, quando tu agrupa todos os projetos, a pessoa sabe, não adianta simplesmente dizer, tem um erro de furação aqui. Tá, daí o projetista de hidráulica vai lá e muda, só que aquela mudança de hidráulica vai acontecer um outro erro lá na beira do shaft, então, daí vai lançar mais um novo apontamento, né? Porque a gente já não dá uma sugestão e falar, olha, quem tem que mudar é a furação tem que se deslocar, não adianta mudar a tubulação para a furação. E o que a gente quer na plataforma é justamente esse aprendizado da plataforma e essa devolutiva para os projetistas, para a gente diminuir esse número de erros. Uhum. Acho que é muito interessante, porque daí a gente começa a transformar essa bagagem em diretrizes, né? É normal que quando vai começar um projeto, a gente tem muita pouca informação, assim, né? Normalmente a gente até tem que ir atrás da construtora ou de todo mundo que está envolvido para preencher esse briefing, eu preciso saber isso. Então, de alguma forma, esse estudo também ele é um briefing, de alguma forma, né? Então, ele pontua alguns pontos de atenção, ou ele ajuda a gente a entender caminhos a seguir e já seguir com o projeto de uma forma bem assertiva, assim. Então, sim, interessante, parabéns pelo trabalho aí, estou no aguardo dos próximos aí, que acho que com o aumento aí da utilização da plataforma, a gente vai ter muito mais dado para analisar e resultado para absorver. Obrigado, valeu, Felipe. Diogo? Bom, acho que para contribuir e não ser repetitivo aí com a contribuição de todo mundo, quando até o Pelisa fala da questão de diretrizes, né? A gente trabalha na Melnick muito forte na questão fluxo, diretrizes e muita disciplina, assim, né? Porque a gente tem que ser persistentes, né? Eu acho que são coisas que não conseguem descolar, né, do sucesso de uma boa condução, de um bom desenvolvimento. Então, respondendo a tua pergunta de uma maneira bem objetiva, assim, tá, Cícero, na questão estratificação, a gente vê em alguns focos, né, a estratificação, eu acho que evidencia para mim algumas questões que facilita muito, que é a classificação dos apontamentos, né, eu acho que não é por nada que a arquitetura, ela é a campeã, mas ela não é a campeã por ser a causadora dos problemas, mas sim por ela estar envolvida e ela, sim, de fato, ser impactada, né? Então, a gente sofre internamente aqui na Melnick, como todos os últimos empreendimentos, a gente está utilizando e forçando muito com as equipes que utilizem a plataforma, a gente tem uma certa dificuldade para a gente
definir a questão do local. Em empreendimentos complexos, né, a gente definir os locais, né, a estratificação até mesmo dos pavimentos, a gente conseguir escalar as disciplinas envolvidas, isso passa muito pela sensibilidade de quem está, de fato, apropriando isso, e no momento em que a gente tem a estratificação com aqueles números, com certeza a gente reforça a história do foco, a história de a gente conseguir desprender a energia nos locais que, com certeza, terão mais problemas, né? Então, quando a gente falou ali, até eu acho que foi o Peleza também que comentou, da questão modelo, né? A gente não vende modelo, eu acho que, com certeza, eu acho que isso é muito, muito verdadeiro, né? A gente não tem que vender modelo, o modelo não tem que ser bonito, ele tem que ser tem que ser funcionado, tem que ser funcionar, né? Perdão. Não é, a gente tem, por ser uma nova dinâmica, a gente acaba, às vezes, entendendo que o modelo tá bonitinho, né? O modelo tá, né? Tu consegue visualizar os elementos modelados, as coisas, de certa forma, funcionando, mas o modelo não tem que ser bonito, ele tem que, de fato, reproduzir a técnica e a gente conseguir colocar no canteiro e ser executado. Essa que é a verdade. Mas a estratificação é um baita de um incentivo para a gente conseguir reforçar a história do foco, a história da disciplina, e agradeço da mesma forma aí a participação para a gente, enfim, né, pulverizar ao máximo as experiências, os aprendizados e a gente compartilhar. Eu acho que no momento que a gente conseguir compartilhar, a gente está somando, né? Então, tá, obrigado, Diogo. Bom, pessoal, a gente tem 90 pessoas, eu preciso fazer um apelo aí para 88, caiu perder duas curtidas no Instagram. Eu preciso que vocês vão lá para o Instagram, no LinkedIn, para curtir as nossas redes, a gente vai atualizar sempre por lá, tudo que estiver acontecendo, tem novidades muito, muito interessantes, realmente próximas. E vamos à sessão agradecimentos. O Daniel Moraes aqui disparou ele gastou todos os créditos dele no YouTube fazendo comentários. Então, vai ser o nosso próximo convidado para o próximo webinar, Daniel Moraes, Carlos Bahia, a Flávia causando polêmica aqui, botando provocações. Foi muito legal mesmo, bastante comentários, eu vou ler depois todos eles, tentar fazer alguns vídeos. A Michele, prazer, a Michele está aí com a gente. Bastante gente mesmo fazendo bastante comentários. Eles acabaram criando um chat à parte aqui, um chat do Terra entre eles. E acho que estão se entendendo. Por enquanto, parece tudo certo. O debate então, lá no LinkedIn foi muito válido, viu, Cícero? Acho foi que muito bom, comentário, olha, aquela questão dos locais e da forma como classificar, eu acho que é bem bacana aqueles comentários que o pessoal fez e trazer como aplicação mesmo, eu acho que é válido. Não, aquilo vai virar um webinar. Eu provoquei as pessoas justamente certas, eu sabia que eu estava... Pegou fogo. São pessoas especiais para mim lá que eu coloquei, que eu marquei justamente para fazer um debate interessante. Bom, então é isso, pessoal. Primeiro, por último, mas não, na verdade, seria o mais importante de todos, agradecer quem fez a ConstruFlow acontecer realmente, pessoas especiais para mim, que estão muito próximas, que eu gosto demais, que é a Cris, o Rodrigo, o cara que faz todo o produto acontecer, a Cris que movimenta o dia inteiro, uma pessoa muito especial, que é das 6 da manhã às 3 da manhã, me mandando mensagem e fazendo tudo isso acontecer. Graças a ela, a gente teve todo esse envolvimento e toda, na verdade, essa velocidade. O Rodrigo na parte de produto, o Grupo Simon também, que nos apoia como um todo, Marina, Mandy, Luiz, Marcelo, vou esquecer nomes aí, mas toda a galera, obrigado mesmo. Tem que mandar um parabéns para a Hanna, senão ela vai ficar brava. Então, Hanna, parabéns, feliz aniversário. E é isso, pessoal. Agradecer vocês, realmente, a Flávia por ter nos colocado em contato com o pessoal da Roseli, a Flávia Maritã. Agradecer a disponibilidade de vocês hoje é terça, né? Numa terça-feira de noite, aí ficar disponível 2 horas, fora todo o outro envolvimento. Obrigado mesmo de coração de cada um. Obrigado por cada um poder participar, contribuir bastante. Vai ficar gravado para o pessoal discutir muito em cima disso. A gente tem treinamento amanhã com vocês em cima do ConstruFlow. E dia 7, lançamento, que vai ser realmente bem legal, vai ter muita novidade, muita coisa interessante. O que a gente quer é que a gente pare de errar as mesmas coisas, principalmente. E transparência, a gente usa a palavra muito forte como transparência. Quando a gente começou a Projeta BIM, era um grande problema isso, porque a gente era quem encontrava os erros e a gente não era muito bem vistos por causa disso, de encontrar os erros e apontar quem estava errado.
é uma fase muito difícil, até ter uma consolidação de empresa, mas hoje a gente precisa de transparência, a gente não pode negar que a informação está ali, não pode negar que a pessoa realmente errou, mas a gente tem que aprender com aqueles erros e simplesmente não errar mais. Então, a plataforma vai vir para isso, vai ter uma plataforma muito interessante de conteúdo, onde vocês vão poder botar informações lá dentro para a gente retroalimentar. A gente vai estar junto em parceria com a Construct Team, do Thales, onde a gente vai visualizar os erros que estão acontecendo em obra realmente, para mensurar, ver se esses erros não são erros de projeto, de alguma falha de projeto, são erros somente dito do empreiteiro, e isso retroalimentar sempre esse banco de dados dos projetistas, para a gente diminuir esse número de erros. Tá, pessoal? Então, obrigado mesmo, tem muito mais gente aí que apoiou, a Fernanda apoiou muito na questão do estudo, me ajudou bastante mesmo, e obrigado. Em seguida a gente vai ter mais informações a gente vai colocando aos pouquinhos aí as novas informações dos estudos. Então, boa noite para vocês, obrigado por quem compareceu. A gente teve uma média altíssima aí de 110, 120 pessoas ao vivo todo o tempo, e só tenho a agradecer realmente, vamos esperar os próximos. Tá bom, pessoal? Valeu, gente, boa noite. Obrigada. Boa noite. Valeu.